Bom dia. Hoje o Senhor me deu uma passagem, né, para ler, que é Daniel na cova dos leões, né? Vale muito a pena ver, acho que é Daniel 12, se não me engano. Mas a maioria não sabe, porque não lê a Bíblia. Na verdade, Daniel foi para a cova dos leões 2 vezes, né? Não foi uma vez só, foram 2 vezes, né? A primeira foi porque foi aquela armação que fizeram, né? O rei fazia uma lei que era proibido adorar outro deus, senão o rei, ou o deus do rei, né? E Daniel fez o quê? Continuou na sua vida normal e os inimigos fizeram essa lei para pegá-lo, porque você não podia pegar ele na sua hombridade, na sua honestidade, no seu caráter, na sua forma de governar, né? Ele não tinha problemas que pudessem levar o rei a decretar a morte dele para se livrar dele, né? Então fizeram essa lei para pegá-lo, e o rei, depois que promulgasse a lei, ele mesmo podia tirar a sua própria lei, segundo o costume dos persas. E assim foi feito, e ele foi pego, e ele foi, né, para Cova dos Leões durante quase que um dia, que ele foi durante isso, ele foi pego na oração do meio-dia. Então levaram para o rei, que teve que sentenciar segundo a lei, mandou ele para o covil das feras, dos leões, e na verdade ele passou a metade da tarde, a noite toda e a manhã inteira com os leões, que não fizeram nada com ele, né? E o rei se converteu por causa disso, né? Então, e aí por aí foi. Mas não é esse texto que Deus me deu. Deus me deu o segundo texto. Ou seja, tem a primeira aprovação, tem a segunda aprovação. Qual foi a segunda aprovação? Eu falei que o rei se converteu, mas como a maioria de nós se converte uma peronomútil, né? Muito mais ou menos, né? Se Deus me for favorável, eu acredito em Deus. Quer dizer, não tem fé nenhuma. A maioria não tem. Fala que tem, mas na primeira probleminha já perdeu a fé, já fez coisas horrorosas, né? E nessa segunda aprovação, que vem lá em Daniel 12, o rei chega para Daniel: veja, esse aqui realmente é um Deus. Você dá comida e ele come, ele faz isso e acontece aquilo, né? O dragão, eu não sei que raios era esse dragão, né? Mas era uma criatura, não sei lá, a gente tem várias formas que a gente chama de dragão. Eu lembro daquela forma de dragão de Komodo, que é um lagarto gigante. Devia ter uma criatura dessa lá no reino da Babilônia. E o rei foi se gabar para Daniel. Para quem? Lógico, para Daniel, que ele tinha lá Deus para adorar, que era Bel, né? Que era aquele dragão, tal, sim, assim, assado. E aí Daniel vira para ele e fala: isso aí é Deus. Isso aí é porcaria de um bicho. Se isso aí é Deus, então deixa eu confrontá-lo para ver se isso é Deus, porque eu convivo com Deus verdadeiro, isso aí para mim é uma porcaria. Aí o rei, irritado, falou: não, é Deus? Então deixa eu confrontar, então confronte-o. Ele foi lá e confrontou, fez lá uma mistura de sei lá o que, deu pro dragão, o dragão comeu aquilo e morreu. Morreu. Se morreu, não é Deus, né? Deus Todo-Poderoso, não, como ele está falando. Então eu sei que tem gente que vai falar assim: Jesus morreu na cruz. Lógico, Jesus morreu na cruz porque ele veio na forma humana, né? Deus se fez homem, né? E é obediente até a morte. Então não confunde as coisas, não.
Tá? Então, estou falando, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Tanto que ele ressuscita e está aí até hoje, né? E o dragão morreu e morreu. Acabou, virou pó, né? E deu uma confusão tamanha. E, e aí o povo foi lá contra o rei, porque ele deixou fazer aquilo, que mataram o dragão. Ué, gente, porque o dragão era o deus deles. Então, como é que podia? A pressão foi tão grande que o rei teve que mandar prender Daniel de novo. E o povo, não é só prender não. Vai para a cova dos leões. Vai para a cova dos leões. Mas Deus, o rei deve estar pensando, mas já saiu vivo de lá uma vez, né? Vai sair outra. Só que dessa vez o povo veio contra Daniel e falou, não, um dia não, uma semana. E assim foi feito. Então aqui a gente tira várias coisas para compreender. Primeira coisa, que a provação ela sempre aumenta. E a solução de Deus também aumenta para tirar a gente da provação e fazer a gente passar por ela, né? As soluções de Deus são sempre mais fortes, maiores e mais interessantes. Mas você tem que ter fé. Não basta ser esse povo aí que adora Bel, não, né? Por quê? Se aquilo realmente fosse um Deus, não morria, né? Teria inteligência, astúcia. Não tinha nem a inteligência nem a astúcia, era simplesmente um bicho, né? E como bicho, você dá para comer, o bicho come. Só que às vezes come e aquilo é um veneno. Então, só que as pessoas gostam de deuses como Bel, que não fazem nada, que não cobram nada, que você manda nele, né? E fica assim, simplesmente como se fosse um bibelô. E aí o que acontece? Dá errado, né? Isso não é Deus, isso é uma criatura. Mas a gente vê cheio de situações que são assim, as pessoas gostam desses falsos deuses. E isso tem até dentro de nós católicos, né? Que tentam fazer de Deus exatamente igual a Bel. Só que o nosso Deus não tem nada de Bel, é muito diferente, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e ele faz e acontece. Continuando, tive que dar uma paradinha. Então, muitas vezes a gente quer, não um Deus verdadeiro, mas a gente quer um Deus que a gente possa chamar de seu, né? Que cumpre certas funções e pensamentos que você acha correto e que não são, mas é só para te agradar, né? Antigamente eles botavam muito essa questão de numa criatura, num bicho, nessa coisa toda. Hoje muitas vezes as pessoas são seus próprios deuses, né? Então tem que tomar um cuidado danado com essa falsa idolatria que existe tanto com coisas quanto com as próprias pessoas, né? Então a gente tem que, Deus está sempre chama a atenção da gente, mas também esse texto estava me lembrando, né? Tudo isso. Mas o que Deus quer dizer com esse texto, né? O que ele está falando para mim? Ele estava me falando que seguir a Deus muitas vezes vão ter desafios grandes, né? E você tem que fazer o que é correto, às vezes tendo pessoas complicadas e até um povo complicado não aceitando a verdade, né? Mas Deus pede que a gente sempre haja corretamente. Você vê que Daniel não foi lá falar do Bel. Não, ele foi provocado pelo rei, né? Muitas vezes a gente é provocado. E quando é provocado, temos que falar a verdade. E ele foi preso lá na jaula, na cova com os leões. Eram 7 leões, né? E durante 7 dias. Passado algum tempo, o que acontece é que Deus manda o profeta Abacuque levar comida para Daniel.
Só que Abacuque está onde? Abacuque está em Jerusalém. Né, para fazer uma comida do almoço, chega um anjo lá e fala assim: Deus quer que você leve essa comida para Daniel, que está numa cova e na Mesopotâmia, né, lá na Babilônia. E aí ele fala: olha, eu não conheço a Babilônia, eu não conheço essa cova, como é que eu vou fazer isso? Você vê que ele não se negou a fazer o trabalho, segundo o profeta. Ele só falou sabendo: tá bom, mas eu vou fazer, mas eu não sei como. Essa muitas vezes eu conheço bem esse discurso, muitas vezes é o meu. Eu vou fazer, mas eu não sei como vou fazer isso. E aí o anjo dá a solução dele, né? Pega ele pelo alto da sua cabeça, ou seja, pelos seus cabelos, e o leva na velocidade de um anjo, que é do sopro de um pensamento. Ele leva ele de Jerusalém para a Pérsia. Andou lá uns 3.000 quilômetros. No velocidade do pensamento, né? Um estalo de dedos, um sopro. E estava ele lá na cova dos leões, levou a comida para o outro, ficou os dois ali, os dois comeram. E já pensou você e Daniel comendo, cercado de leões, todo mundo calmo. Eles almoçaram tudo e quando acabou a comida, o anjo levou de volta Abacuque para Jerusalém. Não sei se é bem Jerusalém, mas é uma das cidades lá na Israel. Quer dizer, a provisão que Deus ali estava, a primeira provisão de fechar a boca dos leões durante 7 dias. Milagre, né? Um dia já seria difícil, que foi o caso anterior, agora foram 7, ou seja, provação do nível máximo. E também, só que um dia Daniel podia aguentar, né, sem comer, mas 7 dias ele não sobreviveria sem comida e bebida. E aí Deus providencia que ele leva Abacuque. Ou seja, muitas vezes nós temos preocupações humanas de como vai fazer isso, como Deus vai resolver aquilo e tal, tudo de uma forma humana, como se nós fôssemos resolver, como nós somos o Senhor, como nós estivéssemos no controle e não deixando Deus ser Deus. Então hoje é um dia do milagre. Hoje é o dia do milagre, né? Deus está falando, o dia que salvou Daniel. Hoje é o dia do milagre. Então hoje o Senhor vai fazer uma coisa que vai me ajudar, que vai te ajudar. Será que você está escutando esse vídeo? Então hoje o Senhor está dizendo: vou fazer um milagre para você. Não é da tua forma humana. Não. Eu vou providenciar para aquilo que você precisa e depois eu vou tirar algo bom dessa aprovação toda, que ainda vai te botar numa situação melhor do que você estava antes. Texto bíblico, promessa. E tem uma coisa que Deus, você tem que aprender. Quando a gente fala, mas a gente não acredita, né? Que está na palavra. Quando Deus promete qualquer coisa, ou seja, quando sai uma palavra da boca de Deus, esta palavra não pode voltar a Deus sem que ela se cumpra. Não pode. Então ela vai se cumprir. É só uma questão de quando, né? E tudo vai cooperar para que esse quando de Deus ocorra, porque é uma promessa de Deus, que é uma coisa que é um benefício para você, que Deus quer para você. Então assume isso, essa palavra. Depois pega, acho que é Daniel 12, lê devagar, né? A provisão de Deus, os detalhes da providência de Deus e da tribulação no nível máximo e a solução máxima de Deus. Assim é nosso Deus, né? Não é segundo a minha vontade, nem o que eu quero, deixa eu deixar de querer. Isso é irrelevante. O que é relevante é a vontade de Deus e o que Ele vai fazer a gente ver, testemunhar e viver. Tá bom? Faz bem.